A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Início do capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube. Aqui está uma questão que é muito antiga e que a gente mantém ainda hoje na igreja, é guardar o jejum para manifestar o sentimento diante de momentos de tristeza, de luto, de paixão, como a gente faz na quarta-feira de cinzas, que vai começar a quaresma, e na sexta-feira da paixão, lembrando a morte de Jesus. Mas antes de Jesus já existia essa prática do jejum. E os fariseus, apegados à lei, de Moisés, eles estão sempre observando Jesus para chamar a atenção daquilo que Jesus está deixando de cumprir. No caso aqui, os discípulos de Jesus são acusados pelos fariseus de não guardar o dia do Senhor, que para eles é o sábado, para nós é o domingo. Porque pela lei judaica, você não podia fazer nenhum trabalho, né? E no caso aqui do texto de hoje, os discípulos com fome, eles tiram as espigas para comer, e isso era em dia de sábado. O que é que diz a Bíblia? No livro do Êxodo 34, diz assim: Trabalhe 6 dias, mas no 7º dia você descansará. Seja no plantio, seja na colheita, você descansará. Então a lei dizia que era para descansar no sábado, que era o dia do Senhor. Mas, por outro lado, se você tomar Deuteronômio 23, você vai encontrar aí as leis sociais e culturais. E a lei diz assim, nesta ordem, né? Quando você entrar no pomar do seu próximo, pode comer à vontade até ficar satisfeito, mas não pode carregar nada no cesto.
quando você entrar na plantação do seu próximo, pode apanhar espigas com a mão, mas não passar a foice na plantação do seu próximo. Então veja bem, essa questão de interpretar a lei, nós temos que ter cuidado, não é? Porque nunca é, talvez assim, radicalmente ou no pé da letra. A lei, ela é para educar, ela é pedagoga, né? É para conduzir a pessoa a se formar e começar a aprender as questões humanas, no caso aqui do Antigo Testamento, as leis sociais, culturais e também a lei ao próximo. É tanto que Jesus vai dar a resposta. Jesus citou, ele também conhecia a lei. Aí o que é que ele faz? Ele quer mostrar para aqueles fariseus que com Jesus, com a sua presença entre nós, a lei vai não se acabar, mas vai ter um sentido de liberdade, um sentido de você crescer no conhecimento maior de Deus, de você ter a prática da caridade e da justiça. Aí o que é que Jesus faz? Jesus cita Davi, que era rei e que entrou com seus vassalos, né, no templo, e comeu os pães que não eram reservados, a não ser para os sacerdotes. Ele descumpriu aí uma lei do templo. E também os sacerdotes também desobedeceram a uma lei que existia lá. Portanto, Jesus citou essas duas leis, e Jesus quer mostrar que o Filho do Homem, que é Ele, que é Jesus Cristo, é o Senhor do sábado. Por isso que aqui em Isaías tem um ensinamento muito bonito sobre o jejum. O que é que diz Isaías no capítulo 58? Diz assim: porque jejuamos, tu não viste? Porque nos humilhamos totalmente e nem tomaste conhecimento? Acontece que vocês mesmos, quando estão jejuando, só cuidam dos próprios interesses e continuam explorando quem trabalha para vocês. Vejam, vocês jejuam entre rixas e discussões, golpeando sem piedade. Não é jejuando dessa forma que vocês farão chegar a sua voz lá em cima. Vejam, o jejum que eu escolhi, o dia em que uma pessoa procura se humilhar, não deve ser desta maneira: curvar a cabeça como se fosse uma vara ou deitar sobre pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum e dia agradável a Javé? Por acaso o jejum que eu escolhi não é romper as amarras da injustiça, desfazer as correntes da canga, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar qualquer canga? Por acaso o jejum que eu escolhi não é repartir seu pão com quem passa fome, hospedar em sua casa os pobres sem abrigo, vestir aquele que se encontra nu e não se fechar diante daquele que é sua própria carne? Olha que lição a gente encontra na própria Bíblia. Então, meus irmãos, nós temos que parar muito para pensar, viu? Quando a gente tiver de julgar, de tomar decisão e de realizar atos de tradições, de lei e de piedade. Aqui está, portanto, uma mensagem muito sábia da própria Sagrada Escritura, e que cada um se reveja o que é que significa o jejum para você e obedecer à lei sabática. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho,
dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.